Bom, a gente conversa agora com Renato Casagrande, especialista educacional e presidente do Instituto Casagrande. O assunto, a admissão muito provável de Renato Feder no Ministério da Educação do nosso governo brasileiro. Renato, legal falar com você de novo. Obrigada por nos atender. Boa tarde. Boa tarde, Adriana. É um prazer para mim estar aqui de novo conversando contigo aí. Que bom, obrigada. E aí, então, Renato, o que você acha dessa nova indicação? O currículo do possível novo ministro? A gente aguarda ainda, né, o presidente realmente fazer esse anúncio, toda a formalidade, mas como você tem visto essa possibilidade agora bem próxima do real? Eu sou um pouco suspeito porque eu sou do Paraná, então o fato de ser do Paraná eu conheço mais o futuro ministro aí, Renato Feder, que é o secretário de Educação do Estado do Paraná, e eu vejo com bons olhos. Olha, sabe quando foi nomeado o Decotelli, os educadores em geral viram com bons olhos no primeiro momento, porque é um perfil técnico, e o Renato Feder novamente também traz um perfil técnico para o Ministério da Educação, e isso é bom, porque nós vivemos aí, esses últimos 2 anos, um perfil muito ideológico e todos esses conflitos que nós tivemos, e aí nós precisamos de um ministro que venha agora liderar essa grande crise que nós vivemos. Não é só a crise da pandemia, é a crise da educação, que nós já discutimos outra oportunidade aqui contigo, Adriano. E então é fundamental que venha um ministro que tenha uma competência técnica, e aí parece que o Renato Feder, pelo menos à frente da Secretaria de Educação do Estado do Paraná, tem demonstrado isso. Ele rapidamente reagiu a essa crise do coronavírus, e foi, acho que se não me engano, o primeiro ou segundo estado a implantar o ensino remoto, claro que com muitas dificuldades, como em todos os sistemas, porque afinal de contas é algo novo, mas ele reagiu muito bem. Ele fez uma gestão, tem feito uma gestão aqui no Paraná, bastante objetiva. Claro que sempre temos críticas, porque é uma pasta complicadíssima a educação, e eu acredito que a gente vê com bons olhos, comparado com os 2 ministros, ou até 3 agora, né, ministros que o antecederam. Perfeito. E agora, então, Renato, quais primeiras providências que o novo ministro deve começar a tomar? Tem vários assuntos urgentes à espera aí, tem o Enem, o retorno às aulas presenciais e muitos outros. Você pode comentar melhor para nós? São muitos os desafios, lógico, né? Nós temos imediatamente a pandemia, porque a gente está sem uma liderança clara hoje no Ministério para dar um rumo. Veja bem, São Paulo adotou a medida, o Paraná nós não temos ainda algo concreto, muitos estados não têm uma clareza se esse ano letivo nós vamos parar, não vamos parar, como que fica a questão da continuidade. Então, eu acho que o primeiro desafio é esse. Nós temos um desafio enorme com a TV Escola, porque a gente vê isso parado. Eu acompanho de perto essa problemática da TV Escola, e mais do que nunca, nós precisamos que a TV Escola funcione, porque ela pode levar o preparo do aluno, principalmente no Enem, porque eles têm um programa fantástico, gratuito para os alunos que estão hoje em casa. Nós temos a formação dos professores, que é fundamental agora, um investimento muito grande na formação dos professores, e a TV Escola está aí parada, talvez quebrada. Então, eu acho que são desafios urgentes. Ontem tivemos a divulgação do relatório pelo INEP, do Plano Nacional de Educação, em que nós não atingimos nenhuma meta, a não ser uma delas, que é com relação aos professores de educação superior, mas que já tínhamos cumprido em 2018. Portanto, nos 2 anos do governo, nós não tivemos avanço, e o próprio ex-ministro já tinha, inclusive, afirmado isso, que nós não avançamos na educação com relação ao PNE. Então, eu vejo que a gente tem o Fundeb, que é preciso urgentemente uma articulação com o ministro Guedes, para que a gente consiga aprovar o Fundeb, ele que sustenta a educação pública brasileira, e todos os educadores estão morrendo de medo. Então, são tantos os desafios, Adriana, que, sinceramente, se hoje foi confirmado o Renato Feder, ele não vai dormir no final de semana, mas a gente torce que ele seja bem iluminado e que ele venha com essa energia nova. Ele é jovem, ele está aí, ele tem muito gás. Eu soube que ele trabalha diuturnamente, aquele cara que chega às 8 da manhã e vai embora às 10, 11 horas da noite. Então a gente espera realmente que ele venha trazer paz para as universidades,
diálogo com as universidades, venha discutir essa questão do Fundeb, venha discutir o Enem, que a gente sabe da complicação, o imbróglio que nós estamos com o Enem aí, de data, da logística, que precisamos de 6, 7 meses de antecedência da data do Enem para a organização. Então, acho que os desafios são inúmeros, e ainda todos aqueles desafios clássicos do PISA, no IDEB, a qualidade da educação como um todo, e agora, principalmente, essa questão da pandemia na educação, que precisa urgentemente de uma grande liderança. Verdade, urgente mesmo. E é interessante também do novo ministro, essa experiência que ele tem como professor e diretor. Você falava sobre idade, o Decotelli que nem assumiu, né, e nem tomou a posse e já pediu uma demissão forçada, tem 70 anos, agora o novo ministro tem 42 e deu polêmica demais com relação ao currículo do Decotelli, por isso eu trago um pouquinho o currículo agora do Feder, né? Ele é ex-secretário, lecionou por 10 anos matemática em escolas, mestre em economia pela USP, graduado em administração pela FGV, foi diretor de instituições de ensino por 8 anos, segundo a Secretaria do Paraná, e também consta em seu currículo que foi professor de ensino de jovens adultos, um programa supletivo para pessoas que tiveram estudos interrompidos. Essa participação dele como diretor de escola e como professor é bem interessante, né, Renato? É interessante, inclusive, essa participação dele na Secretaria do Estado de Educação trouxe para ele uma experiência na gestão de um sistema público. Claro que o Ministério da Educação é muito complexo. Não é, como dizia a minha colega querida Maria Nesfini, que foi presidente do INEP, não é para amadores. Então, ele vai precisar de um grande suporte, de uma estrutura, porque nós observamos nas últimas 2 gestões dos ministérios quase que um desmanche da equipe do Ministério da Educação. Então, ele vai precisar compor uma grande equipe aí, e eu quero destacar, aproveitar, Adriana, de 3 grandes ministros da educação que são referência para nós, e é interessante que são de partidos diferentes. O Paulo Renato, que foi do PSDB, o Fernando Haddad, que foi do PT, e o Mendonça Filho, que foi do DEM. Foram 3 grandes ministros que ficaram na história. Eu acho que nós tem que olhar para esses 3 ministérios, que foi o período que o Brasil, na verdade, teve um desenvolvimento educacional interessante, mesmo o Mendonça Filho, que foi no governo Temer, que mandato tampão, aquela história dos golpistas, tudo aquilo lá, mesmo assim, num período curto, a equipe do MEC, aí, com a professora Maria Helena Guimarães, com a Maria Inês Fini, toda aquela equipe que aí estava, fez um trabalho esplêndido. O Haddad com o ProUni, a questão do FIES, que precisa ser urgentemente repensado, o Paulo Renato, que foi implantador do Enem e que trouxe a questão do sistema de avaliação da educação básica, que foi pioneiro nisso tudo. Então, nós tivemos 3 grandes momentos no Ministério da Educação e a gente clama novamente por um 4º grande momento. E a gente espera que o Renato Feder, com esse currículo que se aproxima mais da realidade da escola, ele consiga realmente trazer essa experiência dele na Secretaria de Educação, eu fiz uma pesquisa, eu gostaria de destacar isso, eu fiz uma pesquisa qualitativa, porque quando ele foi indicado, ele era para ser ministro, acho que faz 1, 2 semanas, um pouquinho antes do Decotelli, ele quase virou ministro e não ficou, acho que você lembra disso, vocês noticiaram isso com certeza, e aí eu fiz uma pesquisa qualitativa com membros da Secretaria de Educação, com diretores de escolas, com professores que estão na ponta para avaliar o perfil do futuro ministro da Educação, o Renato Feder. E foi bastante positivo. Temos críticas, porque ainda falta para ele um diálogo mais educacional, ele tem um perfil mais de gestor do que de educador. Mas nesse ponto, se ele tiver no Ministério uma boa equipe de suporte, um bom gestor faz um trabalho fantástico. Se ele conseguir realmente trabalhar com as 20 metas do Plano Nacional de Educação, que estão aí paradas, se ele conseguir fazer uma articulação política e tiver condições de fazer uma boa articulação política, o currículo dele é um currículo interessante para este momento. Verdade, hein? Tomara. 12:30, agora eu faço um intervalo para quem nos acompanha pela rede Jovem Pan News e volto já.
Você que segue com a gente aqui dentro do intervalo, continua nossa conversa com Renato Casagrande, especialista educacional, presidente do Instituto Casagrande. A gente está comentando aqui sobre o novo ministro da Educação, muito provavelmente já dado como certo, Renato Feder, que sai então da Secretaria de Educação do Paraná. Inclusive no site da Secretaria, Renato, está lá todo o currículo dele. Eu encontro aqui um pouquinho mais de alguns detalhes da trajetória profissional dele. O professor, então, à frente da pasta agora, trabalhou também como assessor voluntário na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo em 2003, assumiu uma empresa de tecnologia que se tornou bilionária pouco tempo depois, bem novo, ele se tornou com 20 e poucos anos CEO já dessa empresa e não perdeu o vínculo, apesar de ter saído com as empreiteiras. A principal indicação de Feder teria vindo, inclusive, do dono da construtora Tecnisa. O ministro atual agora, então, Renato Feder, também é sócio da Multilaser Industrial, que é fundador do site de ranking de políticos. Você falava para a gente agora há pouco, Renato, sobre a importância, ao seu ver, da TV Escola. Como está a TV Escola hoje? A TV Escola, na verdade, ela está parada. Ela, inclusive, uma grande chance de todos serem demitidos, de todos serem desligados da TV Escola, porque, na verdade, o governo tem que, ele precisa honrar um compromisso, ele tinha um compromisso assumido com relação ao funcionamento da TV Escola, e nós sabemos que o governo está recuando, não está, na verdade, de certa maneira, incentivando a TV Escola, por uma questão, talvez um discurso que a TV Escola é muito ideológica, então o governo Bolsonaro tem essa questão de ter muito cuidado com os meios de comunicação que podem divulgar alguma ideologia que seja contrária à ideologia do governo. E a educação, ela é complexa porque você sabe que o debate ideológico acontece o tempo todo. E os educadores formam a nossa massa crítica, são críticos e também formam alunos críticos. E isso tem gerado um embate com a equipe da TV Escola. Então, pelo menos com o ex-ministro nós tínhamos isso. Então, a gente espera que agora o governo possa sentar. Eu tenho conversa de bastidores que realmente, essa semana, estavam para sair todos da TV Escola, para fechar a TV Escola. E eu acho que estavam ansiosos. Eu estou recebendo aqui no meu WhatsApp, dos meus bastidores aqui, essa preocupação com a TV Escola. O ministro, o futuro ministro, ele vai participar de um congresso que nós estamos organizando, um congresso gratuito sobre educação, e como é gratuito, acho que eu posso divulgar, né, Adriana, porque é um congresso formado da Fundação Instituto Ayrton Senna junto com a gente, e o ministro da Educação, ele fará uma palestra nesse congresso, era como secretário de Educação, agora vai ser como ministro, e eu estava conversando agora mesmo com a chefe de gabinete dele, e tive a oportunidade de conversar alguns momentos com ele também, e eu vejo ele como uma pessoa com uma grande habilidade política, eu acho uma capacidade de conversar. E vejo também que a equipe que o assessora hoje, a Secretaria de Educação, é uma equipe que eu acho que vai abraçar a TV Escola, que valoriza a TV Escola, então, pelo menos a equipe que aqui está. Então, eu vejo que falta o diálogo de uma decisão política para que ela não feche. E eu acho que eu gostaria de destacar que, neste momento, se a TV Escola tinha alguma dúvida, se tínhamos alguma dúvida dessa importância, ou talvez, como até o Bolsonaro falou que não tem audiência, nós estamos vivendo um momento que a educação está saindo de um modelo totalmente presencial para um modelo híbrido. E nós temos uma meta, Adriana, no Plano Nacional de Educação, que é a educação em tempo integral. E um dos grandes problemas para a gente ofertar educação em tempo integral é o espaço integral da escola. Nós não temos esse espaço e nem conseguimos construir escolas para poder cumprir essa meta. Vejam bem, as escolas, a maioria, elas têm uma turma de manhã, um turno de manhã com os alunos na mesma sala. À tarde tem outra turma, outros alunos. Então nós não temos condição disso. Portanto, fica aquela meta linda, maravilhosa, que nós temos que ampliar em tempo integral, mas não conseguimos. Agora, com a implantação nos últimos 100 dias do ensino remoto nas escolas, que é o ensino não presencial, a gente não chama de educação à distância, mas chama de ensino não presencial, a TV Escola pode fazer um excelente serviço, porque nós podemos levar o aluno a ter educação integral, em tempo integral, sendo que parcial na escola, no espaço físico, quando tudo voltar ao normal, e parcial, na verdade, ele em casa com a TV Escola. Então, mais do que nunca, a TV Escola precisa ser
precisa estar na pauta de prioridade do governo, porque ela poderá ser a grande estratégia para este governo conseguir implantar tanto o ensino híbrido, como também a educação em tempo integral. Perfeito. Agora, 12h35, a gente está de volta para você que nos acompanha pela rede Jovem Pan News. Seguindo aqui o nosso bate-papo sobre educação, também queria saber do Renato Casagrande como que estão os planos para o retorno às aulas presenciais. A gente falou um pouquinho sobre isso faz um tempo, quando conversávamos aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, mas já tiveram mudanças de novo com relação ao assunto. À medida que o tempo passa, a gente vai vendo um distanciamento entre esse retorno das aulas, Adriana. Isso é preocupante. Veja bem que o governo de São Paulo anunciou setembro, que isso frustrou muita gente. A escola particular levou um balde de água fria. Houve uma briga, inclusive, entre a escola particular e o governo, porque eles não participaram dessa decisão, porque isso significa para a escola privada realmente um problema econômico seríssimo. Então nós temos um lado o problema econômico das escolas privadas, que precisam voltar e que apresentam, eu digo até infelizmente, apresentam melhores condições que a escola pública, e infelizmente porque a gente gostaria que todos tivessem essas condições. Então a escola privada, ela se equipou rapidamente, ela se estruturou e ela está mais organizada para receber o aluno. Então tem um lado que a escola privada está sendo talvez cerceada, não está podendo voltar porque a escola pública não volta. E a escola pública também não volta porque o governo, uma das razões é que é muito difícil você conseguir equipar as escolas e colocar, e ter álcool gel e ter funcionários suficientes. Então, de um lado, nós temos uma crise de recursos na escola pública e que pode estar travando a volta das escolas privadas. Nós temos que trazer isso para o debate, porque é sinal que a escola privada, e essa é a justificativa das escolas privadas, elas não estão podendo voltar em algumas situações, em alguns estados, em alguns municípios, porque a escola pública não volta, então, portanto, voltam todos juntos para não ampliar a desigualdade entre aluno de escola privada com a escola pública. Esse é um problema. De outro lado, à medida que a gente anuncia essa volta às aulas, vamos pegar o Paraná, que aqui estou, tudo fechado. Então, nós temos um retrocesso nessa questão dos protocolos, das empresas, tudo está fechado, tudo está parado, tudo voltou a ficar remoto. Então, a gente nem consegue imaginar a volta das aulas agora, nesse cenário que nós estamos vivendo, porque é diferente. Eu já disse, se não me engano, na outra entrevista aqui, que o restaurante, que o shopping, ele se organiza rapidamente, mesmo assim estão fechados, mas a pessoa, ela vai individualmente, ela fica isolada numa carteira. A escola é um ambiente social, um ambiente de confraternização, um ambiente que as pessoas estão próximas, e a relação do professor com o aluno é uma relação assimétrica. São crianças, são adolescentes, que nem sempre têm o discernimento. Então vamos pegar, por exemplo, assisti uma reportagem agora há pouco dos bares, os bares que estão abrindo, e a aglomeração de jovens sem máscara, né, juntos. Isso é complicado, porque a escola vai conviver com jovens, com crianças e adolescentes que vão ter que estar o tempo inteiro com o fiscal em cima. Verdade, acho que esses flagrantes foram feitos recentemente, ontem mesmo, com a reabertura do Rio de Janeiro, né? Infelizmente, aglomerações, pessoas sem máscaras, o distanciamento desrespeitado, bastante preocupante. Agora, também a gente falando sobre o Renato Feder, né? Então, ex-secretário, talvez, da Educação do Paraná e atual novo ministro da Educação do governo, ele tem uma ligação, você falava agora há pouco, né, sobre partidos políticos, ele tem uma ligação, ele é próximo ao João Dória do PSDB, que é um dos principais rivais políticos, aliás, do presidente, e ele conta com o apoio também do governador do Paraná, o Ratinho Júnior, do PSD, mas mesmo assim o presidente parece que então deve, ainda hoje, dizem alguns sites de notícia de credibilidade, políticos, de que ele deve ser anunciado ainda hoje. Vale lembrar que então o empresário, Feder, chegou a doar R$120 mil para a campanha do Tucano para prefeito, foi uma das maiores doações para essa campanha do João Dória. E aqui também um dos sites de notícias falam que o candidato agora ao MEC, então o Feder, ele foge de debate ideológico. Ele quer sair desse bate-papo com relação a partidos e prega diálogo com as secretarias. E é justamente isso que você vem batendo na tecla aqui, né, Renato? A importância do diálogo. Espera-se muito isso, então, desse novo ministro. Isso, eu acho que
o que você traz ali com relação ao Dória, que talvez tenha sido um dos fatores que naquele momento o Bolsonaro não tenha indicado e escolhido ele como ministro, ele acho que ligado ao PSD e não ao PSDB, e tem o apoio do governador Ratinho Júnior, e talvez neste momento, depois do próprio Bolsonaro bater um pouco a cabeça, do presidente Bolsonaro bater um pouco a cabeça com a escolha do ministro, eu acho que ele consegue aliar uma questão política, porque o Centrão é que está indicando, né, o Feder, mas também consegue aliar uma questão técnica, porque o que nós queremos hoje na educação é alguém que não venha com esse discurso, com esse embate ideológico, que vai articular com os secretários municipais de educação. Nós temos as Undimes, que é a Undime, que é a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, que faz um belíssimo trabalho com o presidente Luiz Miguel ali. Temos o CONSED, que é o Conselho de Secretários de Educação do Estado, que estão hoje fazendo papel de Ministério da Educação, que estão os grandes líderes, e que estão trabalhando para amenizar e para apaziguar a situação que aí está. Temos esses conflitos com as universidades que nós vimos. Então, se o Renato Feder vier com esse perfil técnico e conseguir compor uma equipe no Ministério, aí eu repito e reforço os 3 últimos ministros que eu citei, grandes ministros que nós tivemos, que ele possa compor uma equipe. Eu acho que o perfil técnico, neste momento, ele é um presente para a educação, porque nós precisamos realmente de alguém. Ele tem essa capacidade de articular. Por exemplo, vamos pegar o PNE com essas 20 metas. Nós temos ali mais de 100 estratégias. Mas o que é uma estratégia se não tem articulação? Não adianta eu ter uma estratégia que eu vou fazer isso e isso, se eu não articular. Vamos pegar a sala dos professores. Temos que articular com os prefeitos, temos que articular com os governadores, porque nós temos 3 entes, o Estado, o município e o governo federal. Eles têm que conversar. E a gente não viu essa conversa, a gente não viu esse diálogo com os últimos 2 ministros. Então, o Renato Feder, pelo menos no Paraná, ele mostrou essa capacidade de articular. Então, nesse ponto, eu acho que nós estamos ganhando. Claro que, como eu falei, é muito mais complexo do que isso, mas eu já acredito que pelo menos nesse perfil, e se realmente ele for indicado, porque a gente sabe que essa situação, mas eu estou recebendo aqui que sim, tá? Meus bastidores estão apontando que está tudo ok aqui. E olha que eu tenho os contatos aqui com o Conselho Nacional de Educação, eu tenho contato com a própria Secretaria de Educação, com o Ministério da Educação, então parece que a coisa que ele será o novo ministro. Então, realmente a gente espera que em uma outra oportunidade a gente puder conversar, a gente pode falar sobre esses grandes desafios aí, porque eu até escrevi um artigo, tem 10 páginas, sobre os 10 grandes desafios do ministro da Educação, e quero ter a oportunidade de mandar para ele para contribuir, deixar minha contribuição também aí. Claro, muito legal. Que bom que você passou alguns desses novas providências que o ministro tem que tomar realmente. Parece que está tudo certo. O presidente entrou em contato com ele ainda ontem, fez uma ligação, conversaram sobre o assunto, e já antes também, na época da saída de Abraham Weintraub ao ser consultado, o Renato Feder chegou a comentar que sim, que aceitaria com muito gosto o cargo. Então, tudo parece mesmo caminhar nesse sentido. Vamos ver, vamos acompanhar na prática como são os primeiros dias, as primeiras atitudes, né, essa formação da equipe do novo ministro, e a gente volta a conversar. Já fica aqui o convite, viu, Renato Casagrande, para vir falar com a gente de novo aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, falar para a gente sobre o seu parecer dos trabalhos, das primeiras impressões do novo ministro. Então, obrigada mais uma vez. A gente conversou com o especialista educacional, presidente do Instituto Casagrande, Renato Casagrande. Boa sexta-feira e fim de semana para você. Obrigado, Adriana. Uma boa sexta-feira para você e para todos os ouvintes da Jovem Pan. Obrigada. Bom fim de semana. Boa sexta-feira.